Pólipos de pregas vocais. Atualmente, o número de pessoas que chegam às consultas de fonoaudiologia com problemas de voz aumentou consideravelmente. Esse número aumentou por várias razões. Por um lado, pelo uso prolongado de máscaras devido à situação da pandemia que vivemos atualmente. E por outro lado, porque cada vez mais usamos a voz como meio de comunicação. A voz é uma das ferramentas mais importantes que temos para poder nos comunicar e nos expressar com o resto das pessoas ao nosso redor. Mas é muito importante fazer um bom uso dele para evitar sofrer com problemas e patologias que nos impedem de nos comunicar. Uma dessas patologias a que me refiro, o que não significa que seja a única, é a presença de pólipos na garganta. O objetivo desse vídeo é fornecer todas as informações sobre pólipos na garganta, nas pregas vocais. Mas também eu vou explicar e responder a perguntas como por que os pólipos ocorrem, como os pólipos podem ser evitados, qual é o melhor tratamento a seguir para eliminar os pólipos e como a fonoaudiologia pode ajudar com esses pólipos. Esse é um vídeo muito interessante e que pode ser de uma grande ajuda se você sofre de pólipos na garganta. Bem, sem mais delongas, vamos começar a desenvolver e explicar esse tema. A voz é uma das ferramentas mais poderosas que o ser humano possui para poder se comunicar com o ambiente que o cerca. Mas às vezes, depois de um longo dia de trabalho e depois de conversarmos por muito tempo, podemos chegar em casa com a garganta ou a voz cansadas. Quando essa situação ou o cansaço da voz se prolonga ao longo do tempo, pode causar problemas nas nossas pregas vocais e desenvolver patologias. Em geral, tendemos a pensar que sofrer de problemas de garganta ou distúrbios de voz geralmente está associado a esses grupos de pessoas ou profissões que precisam fazer um uso contínuo da voz. Algumas dessas profissões a que me refiro são, por exemplo, atores, cantores, professores e etc. Mas esse pensamento que temos está errado. Problemas de garganta ou pólipos podem ser desenvolvidos por qualquer pessoa que não faça um bom uso da voz. Outro fato que eu quero salientar é que os pólipos na garganta podem inicialmente ser desenvolvidos por qualquer pessoa. Mas, para falar a verdade, são muito mais frequentes em adultos com idade entre 40 e 50 anos. Mas isso não significa que crianças e idosos não estejam isentos de pólipos na garganta. Quero definir de forma simples o que são os pólipos da garganta. Bem, os pólipos, eles são considerados pequenas formações ovais nas pregas vocais. Essas formações ovais geralmente não apresentam malignidade, ou seja, elas são benignas, mas apresentam uma grande compilação com o acometimento das pregas vocais. Os pólipos da garganta também tendem a estar presentes apenas em um lado das pregas vocais, ou seja, são lesões unilaterais. Mas um nódulo e um pólipo na garganta são a mesma coisa? Em geral, esses dois conceitos tendem a se confundir, mas devo dizer que um nódulo é completamente diferente de um pólipo na garganta. Os pólipos da garganta são lesões unilaterais, que ocorrem apenas em um lado, enquanto os nódulos são lesões bilaterais, ou seja, eles aparecem em ambos os lados das pregas vocais. Mas essa não será a única diferença entre um nódulo e um pólipo. Outra diferença é que os pólipos são formações maiores, que produzirão sintomas mais persistentes no paciente. Os nódulos são formações menores e mais flexíveis.
Isso torna os sintomas sofridos pelo paciente menos graves. Em qualquer caso, ambas as lesões são benignas e afetarão as pregas vocais e, portanto, a voz da pessoa que sofre com isso. Os sintomas que o paciente com pólipos nas pregas vocais produz ou sofrerá são principalmente as seguintes: rouquidão ou disfonia, pode haver alterações no timbre da voz, a voz pode rachar, falhar ao falar, uma sensação de coceira ou picada pode aparecer na garganta. Isso fará com que o refluxo da tosse seja ativado. O paciente apresentará um pigarro constante e contínuo. O paciente pode ter a sensação de sentir que há algo na garganta. Às vezes, a dor no pescoço pode estar presente. E nos casos mais graves, o paciente pode apresentar afonia, ou seja, é a perda total da voz. E o que causa o aparecimento de pólipos nas pregas vocais? Existem vários fatores que podem influenciar direta e consideravelmente o aparecimento de pólipos nas pregas vocais ou na garganta. Uma delas já comentei ao longo desse vídeo, que é o uso indevido da voz continuamente ou por muito tempo. Mas devo dizer que não é a única causa ou o único fator de risco para desenvolver pólipos nas pregas vocais. Algumas dessas causas são as seguintes: ingerir alimentos ou bebidas muito frias após um esforço das pregas vocais. Isso facilitará a ocorrência de inflamação neles. Sofrer de laringite contínua ou sofrer de laringite crônica também pode ser um fator de influência para sofrer de pólipos nas pregas vocais. Esse tipo de infecção afeta o trato respiratório superior e, portanto, as pregas vocais. Ter maus hábitos que fazem com que a irritação na garganta seja favorecida. Esses hábitos, esses maus hábitos a que me refiro, são o tabaco e o álcool. Outro fator de risco pode ser que o paciente tenha respiração bucal alterada. As alergias também podem ser consideradas uma das causas para a formação de pólipos na garganta. Estas são algumas das causas mais frequentes ou principais pelas quais um paciente pode desenvolver esses problemas ou essas lesões nas pregas vocais, mas não significam que sejam os únicos, pois pode haver mais razões ou mais causas. Nos casos de pólipos na garganta ou pólipos nas pregas vocais, deve ser um processo multidisciplinar. Ou seja, deve ser um trabalho conjunto dos profissionais que atuam no caso, Nesse caso, o otorrino e, por outro lado, a fonoaudiologia. Ambos devem trabalhar juntos para fazer um diagnóstico correto e um tratamento correto. O diagnóstico deve ser feito pelo otorrinolaringologista. Neste caso, quando o paciente começa a sentir que algo está errado com sua garganta ou pregas vocais, ele deve procurar um médico o mais rápido possível. E neste caso, o especialista em consulta é o otorrino. Aí o médico irá descrever uma série de exames de diagnóstico por imagem para determinar e fazer um diagnóstico correto. Uma vez que o paciente tenha sido diagnosticado com a existência de pólipos nas pregas vocais, é essencial que inicie o tratamento com o fonoaudiólogo o mais rápido possível, para neutralizar os efeitos produzidos pelos pólipos na garganta. Os tratamentos para tratar pólipos nas pregas vocais são os seguintes: tratamento médico, tratamento reabilitador com o fonoaudiólogo. E caso nenhum dos dois tratamentos anteriores fosse eficaz ou o grau de envolvimento dos pólipos fosse muito importante, seria determinado pelo tratamento cirúrgico. O diagnóstico inicial feito pelo otorrino é muito importante.
Digo isso porque todos os dados que os testes nos fornecem serão fundamentais para determinar o grau de afetação que o paciente tem e, por outro lado, poder pensar em um protocolo de tratamento eficaz e adequado ao paciente. Mas certamente agora você está se perguntando: quem são os pacientes candidatos a seguir um tratamento fonoaudiológico para pólipos na garganta? Bom, podemos determinar que um paciente deve iniciar o tratamento com a fonoaudiologia quando, obviamente, quando há pólipos nas pregas vocais, mas eles não são de tamanho significativo ou não há danos suficientes para realizar um tratamento invasivo, como a cirurgia. E quando ele faz um mau uso vocal, também é indicado, ou mesmo como tratamento pós-cirúrgico. E como iniciar o tratamento com fonoaudiologia para pólipos na garganta? Bom, a primeira coisa que o fonoaudiólogo vai fazer é um exame físico do paciente. Com esse exame, o fonoaudiólogo pode determinar aspectos importantes, como o perfil vocal e função vocal do paciente, como o paciente emite sons, descobrir qual é a origem dos sintomas causados pelos pólipos nas pregas vocais, determinar a gravidade da lesão, estabelecer um prognóstico e avaliação do tratamento e, finalmente, o fonoaudiólogo determinará e avaliará o modo, o tipo e a coordenação de sua respiração. O fonoaudiólogo, com todos os dados extraídos, determinará os objetivos do tratamento. Mas quais são os objetivos do tratamento fonoaudiológico para pólipos nas cordas vocais? Os objetivos do tratamento para esses casos são o seguinte: restaurar o funcionamento correto da voz, eliminar os sintomas causados pelos pólipos da garganta. Para isso é necessário melhorar a função vocal do paciente. O fonoaudiólogo terá que reabilitar a voz do paciente para que ela se adapte às necessidades do paciente e prevenir ou evitar recaídas. Mas devo dizer que o sucesso do tratamento não dependerá apenas do fonoaudiólogo. Muito do sucesso dependerá também da motivação e colaboração do paciente. Isso se deve ao fato do fonoaudiólogo, em algum momento do tratamento, propor uma série de exercícios para serem realizados em casa, que devem ser realizados diariamente. Então, podemos dizer que o tratamento para a melhora dos pólipos na garganta será um trabalho multidisciplinar, em que o otorrino, o paciente e o fonoaudiólogo terão que intervir. Bom, é provável que em algum momento desse vídeo você tenha se perguntado quanto tempo o tratamento fonoaudiológico leva para pólipos nas cordas vocais. Devo dizer que o tratamento fonoaudiológico dos pólipos dependerá em grande parte de vários aspectos. Da frequência das sessões, que esta vai estar diretamente relacionada com a gravidade ou o grau da lesão que apresenta e as necessidades do paciente. Vai depender também da experiência e habilidade do fonoaudiólogo nesse campo e da colaboração e motivação de ambos, né? Sendo assim, não podemos determinar ou estabelecer um período de tempo específico. Um fato importante que eu quero destacar é que todos os tratamentos fonoaudiológicos para pólipos de pregas vocais devem ser individualizados. Isso se deve ao fato de que, embora o fonoaudiólogo se depare com 2 casos ou 2 patologias muito semelhantes, ele nunca deve estabelecer o mesmo protocolo de tratamento, pois dependerá de todos os aspectos citados até o momento e da evolução da lesão. Então, quais terapias fonoaudiológicas podem ser seguidas para melhorar ou eliminar os pólipos de pregas vocais? Existem muitas terapias fonoaudiológicas para esse tipo de caso.
Devo comentar que o fonoaudiólogo não aplicará uma única técnica nas sessões, mas usará e combinará várias para que o tratamento dos pólipos na garganta seja eficaz. É por isso que as terapias ou técnicas mais comuns que um fonoaudiólogo pode usar em cada uma de suas sessões para tratar os pólipos das pregas vocais são as seguintes. Tem a terapia vocal, quando sintomática, que esse tipo de terapia é aplicado principalmente para melhorar ou eliminar os sintomas que o paciente apresenta. Tem a terapia vocal ecléptica. Com esse tipo de ação, o fonoaudiólogo buscará uma melhora na voz e, consequentemente, melhorará a sua comunicação. Tem a terapia vocal etiológica, que o fonoaudiólogo sempre fará uso dessa terapia, pois com ela vai buscar a causa ou as causas para os quais o paciente não emite bem os sons e, portanto, sua voz não é adequada. Tem a terapia funcional da voz. Graças a essa terapia, o fonoaudiólogo irá melhorar e reabilitar todas as estruturas envolvidas na produção da voz. E a terapia vocal psicológica. Com essa terapia, o fonoaudiólogo irá melhorar e recuperar qualquer alteração a nível psicossocial que possa envolver esse problema e, se for o caso, encaminhá-lo a um psicólogo. Como você pôde ouvir, as terapias que o fonoaudiólogo pode usar são muito variadas para poder reabilitar a voz do paciente com pólipos na garganta. Graças a essas terapias, o fonoaudiólogo fará com que o paciente produza uma voz correta e adequada com o mínimo de esforço. Para conseguir essa máxima eficácia da voz com o mínimo de esforço, alguns dos exercícios que o fonoaudiólogo pode aplicar nas sessões são os seguintes: exercícios de respiração, atividades para alcançar o tom vocal ideal, exercícios para melhorar a articulação dos sons, atividades para melhorar a modulação dos sons, e em alguns casos você pode até sugerir exercícios de relaxamento ao paciente. Esses são alguns exemplos de exercícios que podem ser aplicados em sessões de fonoaudiologia, mas existem muito mais. Eu vou falar agora algumas recomendações para uma boa higiene vocal. É fundamental que o paciente que sofre de pólipos nas pregas vocais tenha uma boa higiene vocal para evitar recaídas, e para que sua voz não sofra tanto. Eu quero propor uma série de recomendações e conselhos do ponto de vista da fonoaudiologia que você pode seguir no seu dia a dia para manter uma higiene vocal correta. Algumas dessas recomendações que eu proponho são as seguintes. É muito importante evitar o uso de qualquer agente que possa irritar nossa garganta. Com isso, eu quero dizer que é sabido por todos que ter o mau hábito de fumar em geral é prejudicial à saúde. Bem, não é só isso, mas também o tabaco contém substâncias que podem ser muito prejudiciais para a garganta e torná-la mais facilmente irritada. Quando estiver em ambientes onde há muito barulho, é melhor evitar falar. E no caso de você ter que fazer isso, tente falar o menos possível. Enquanto os problemas de voz persistirem, é recomendável dosar corretamente o tempo que você tem para falar. Quando você fala, é melhor que o faça corretamente. Não é bom que os pólipos da garganta falem alto ou gritem, Quando há problemas de pólipos nas pregas vocais, o paciente tende a pigarrear constantemente, ou seja, tossir ou pigarrear somente quando for necessário, pois quando esse gesto é feito, que inicialmente é insignificante,
O que acontece e o que estamos fazendo é que as nossas pregas vocais, elas colidem, né, uma com a outra com força, e isso pode causar irritação. A ingestão de alimentos ou bebidas muito frias, ou ao contrário, também muito quentes, pode causar irritação nas pregas vocais. Portanto, é melhor ter alimentos e bebidas que estejam em temperatura ambiente. Da mesma forma que não é bom falar alto ou gritar, também não é bom que o tom de voz seja monótono, pois isso fará com que a mesma parte das pregas vocais funcione sempre. O tom sempre tem que variar para que todas as partes das pregas vocais funcionem igualmente. Não é bom falar alto, nem falar sempre no mesmo tom. Bem, outro conselho que posso oferecer é não falar muito rápido, ou seja, fale devagar. Uma parte da terapia com um fonoaudiólogo são os exercícios de relaxamento. Isso ocorre porque os músculos da base do pescoço e do rosto devem estar relaxados para a emissão adequada da voz. Para conseguir esse relaxamento, além dos exercícios propostos pelo seu fonoaudiólogo, você também pode praticar yoga, pilates ou qualquer outra técnica de relaxamento. Bom, por hoje é isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Esse vídeo é meramente informativo. Em qualquer caso, você deve sempre seguir as recomendações do otorrino e do fonoaudiólogo para que a recuperação e a melhora da sua voz seja adequada à sua patologia e ao grau que ela representa. Tchau, tchau.